Oi, gente! Hoje o podcast está diferente. Nós viemos visitar os nossos parceiros da equipe da cor. Hoje a gente vai conhecer o mundo dos revestimentos e das texturas mais sofisticadas que a gente já conheceu. Apresentamos Tainá, o Eliabe. Nós viemos conversar um pouquinho com eles sobre o mundo das texturas, como começou. A gente viu que a empresa veio de pai para filho. Isso. Conta um pouquinho para nós, Eliabe, como é que começou essa história tão linda de vocês. Basicamente, a equipe da Cor começou com... na verdade, a equipe da Cor é uma ideia que vem de muito tempo, né? É uma herança familiar. Né? O meu avô foi pintor, meu pai foi pintor. E na geração do meu pai, ele sentiu a necessidade de mudança mesmo, né? De transformar isso, de profissionalizar de uma forma diferente, né? E ele descobriu essa pegada da pintura decorativa, né? Que é uma pintura diferenciada, sai daquele padrão de texturas padrões, pinturas padrões. Então, a gente veio tomando esse segmento, né? Tomando esse rumo, vamos dizer assim. E eu me inseri mesmo na empresa quando a gente se mudou aqui para Fortaleza, né? Nós somos do Rio Grande do Norte. Então, de lá para cá, a gente vem inovando, vem mudando, né? A empresa vem se transformando nesse sentido, né? E trazendo para o mercado inovação, né? Inovação com texturas diferentes, com revestimentos. A gente inovou com essa pegada de pisos, né? Pisos especiais como o microseixo resinado, como o cimento queimado para piso. E a Tainá vai falar um pouco agora também de algumas das nossas características, né? Bom, para mim, a equipe da Co, ela tem um diferencial muito grande, que nós não apenas trabalhamos com pinturas e texturas, o material, né? Mas nós aplicamos, nós fazemos a aplicação desse material, né? A nossa equipe, ela é especialista em trazer arte, em trazer cor, vida para o seu ambiente. Acabamentos, né? Acabamentos também especiais, né? E é um diferencial, né? Porque hoje, como se diz, sai um pouco da mesmice, né? Só de uma pintura branca. Isso. E a textura, ela traz um quê a mais, né? Para decoração, para o ambiente. E eu acho que faz toda a diferença texturizar hoje em dia um ambiente. Com certeza. Dá, de certo modo, uma valorização. Tem a questão também, de fato, dessa mudança, né, de dar característica, na verdade, a palavra que eu quero dizer é identidade, né? Ela dá identidade ao ambiente. Então, tem muitos lugares hoje que a gente entra e a gente reconhece aquele lugar pela textura, por uma foto que a gente viu, né, por uma imagem, um Instagram, enfim, todas as redes sociais. Então, isso conecta muito, né? E sabe que vocês fizeram aquilo, né? Exato. Fez a diferença naquele ambiente. Eliabe, me tira uma dúvida. Vocês costumam fazer texturas únicas? Por exemplo, se eu quiser uma textura diferente, personalizada, vocês fazem? Fazemos. Inclusive, a gente gosta muito desse tipo de desafio, porque para a gente, além do desafio da própria execução, é um movimento de criar, né? Esse movimento da criação que para a gente é super fantástico, é uma coisa que a gente gosta, né? De dedicar tempo para inovar, criar uma ferramenta, ver qual material que vai dar certo, testar cores, testar materiais. Então isso para a gente é fantástico, a gente ama isso, e inclusive nossas texturas hoje, que tem mais sucesso, partiu de uma ideia. E na grande maioria das vezes, nem sempre nossa. Às vezes é do cliente ou do parceiro arquiteto. Às vezes o parceiro chega pra gente, Eliabe, eu vi isso aqui, fui em Roma, não sei aonde, gostei dessa característica aqui. Você consegue? A ideia sempre não é imitar, mas se inspirar naquilo, né? Sim. A gente se inspira e vê as possibilidades e vai testando possibilidades até chegar naquela ideia que o arquiteto, o parceiro, o design ou o próprio cliente quer, né? E isso é uma coisa assim que a gente ama de paixão mesmo, a gente gosta de encarar esse desafio. É a parte mais legal, eu acredito, da empresa. Da criatividade, da criação, né? Da textura. Isso. Esse movimento de criar, né? De criar e inovar. E aí sempre vira um sucesso. Sempre que a gente cria e depois os parceiros gostam. Essa que vocês gostam muito, que é a textura Lean, não é? Ela foi uma textura criada, né? Isso. Totalmente criada. A daqui de fora também, que vocês vão ver com certeza aí no vídeo, ela também é a nossa textura Duna, né? Ela também foi a textura Duna criada. a gente criou pra cá, inclusive. Que a gente queria dar uma ideia de identidade. A gente queria dar uma identidade cearense pro local, porém não mantendo aquela característica padrão que todo mundo olha e acha que é aquilo, né? Sim. Que é a taipa, que é terra, enfim. Então a gente
teve essa ideia de dar o movimento das dunas e essa tonalidade que de fato lembra a areia, né? A areia da duna, claridade, enfim. Então é uma textura bem legal, uma textura nova da gente. Legal. Né? E a gente tem outros exemplos aí, outros bons exemplos de texturas que a gente criou com parceiros nossos. Com certeza. Nós vamos dar uma voltinha aqui, né, no espaço, pra gente estar mostrando algumas texturas. Perfeito. E vocês vão falando pra gente, né, o que que é, como é que foi feito, como foi a criação. Legal. Pode Tá ser? ótimo, Combinado. perfeito. Deixa eu só fazer uma perguntinha rapidinho. Como é que as texturas estão se comportando no mercado de alto luxo? A gente percebe que esse mercado, né, a gente que mora no Eusébio Sim. sabe que esse negócio tá muito em alta, tá em ascendência total. E a gente tem percebido muito investidor, muita gente que está se movimentando para construir casas de alto padrão, Sim. apostando nas texturas. Sim, total. Sim, a textura, além de ela ter essa característica especial de visual, ela dá um retorno de praticidade, né? Acaba sendo muito mais rápido, até pela questão de espera. Normalmente, tem um revestimento, esse revestimento eu vou comprar, vai chegar daqui a 60 dias. A textura, a gente, além de ter pronta entrega, é um trabalho muito rápido. Né? Então a gente ganha nesse movimento do visual, que a gente consegue dar uma característica excelente, e a gente também ganha nessa questão da praticidade, né? E da durabilidade, porque hoje Sim. muitas das nossas texturas, inclusive as que são feitas para área externa, elas têm uma durabilidade igual a um revestimento. Entende? Então, assim, o que eu percebo hoje é que realmente ali no Eusébio, né, nesses condomínios de alto luxo, alto padrão, as pessoas estão apostando muito nessas texturas. Inclusive, hoje mesmo a gente estava passando por uma casa que nós fizemos, onde nós fizemos uma textura que imita o ripado de madeira e que eu achava que eu tinha certeza que era uma madeira. Né? E assim, ela ficou belíssima, a casa ficou incrível e com uma textura que, né, e que vai durar até, Sim. assim, a gente sabe que madeira dura muito também, mas que vai durar tanto quanto, porque é uma textura, ele é um cimento, ele tá lá, ele tá grudado. Até mais, né? Né? Porque Até querendo ou não, mais, uma característica de madeira e uma textura E a cimentícia. manutenção, né? A madeira você vai precisar todo ano ali, tá fazendo uma manutenção de Exatamente. vernizamento, manutenção de refixação por conta de umidade, etc. No caso da textura, não. Vai ficar lá até... No De máximo fato, uma limpeza, né? até o cliente abusar mesmo. Enjoar e querer É, mudar de exato. textura. E chamar a gente pra, equipe da chamar a gente pra fazer Vai de de novo. novo. E vamos Exato. pintar novamente. É, sim. Então nós vamos fazer um tour aqui, né, para esses ambientes maravilhosos. Vocês vão falando qual textura é, e Perfeito. explicando pra gente, tudo bonitinho. Pode Isso é um ser? Tá prazer, ótimo. vamos nessa. Liabe, fala pra gente sobre essa textura maravilhosa aqui. Fala um pouquinho pra gente, né? A gente quer saber de durabilidade, onde são os ambientes que se aplicam melhor, se pode para área externa, se não pode. Exato. Perfeito. Essa textura é a textura concreto armado. Aqui, falando um pouco da característica dela exposta aqui, a gente fez ela em 2 tamanhos, né? Que é um tamanho, uma régua de 20 e outra régua de 15. Normalmente o nosso padrão é 15 centímetros. Essa textura é uma textura cimentícia, tá? Cimentícia, a gente criou ela em 2015, em parceria com o Racine Mourão. Ele trouxe essa ideia pra gente do concreto armado, esse desafio pra gente. Nossa, lindo. Na época, ele trouxe esse desafio pro meu pai, pro Edson. E aí, eu e meu pai discutindo, pensando o que é que a gente ia fazer. E a gente chegou nesse resultado. De lá pra cá, é uma textura que tem feito muito sucesso. A gente vê bastante aí na cidade, diversos locais, diversos projetos bem legais. A gente está usando muito em casa, fachada de casa, né? Então, a gente está tendo essa expansão, né, do movimento Sim. casa no Eusébio, enfim. Então, lá a gente vai ver demais essa textura, esse revestimento, né? Ela pode ser feita em diversas tonalidades. Normalmente, o padrão de cor dela é o padrão cimentício, né? Sim. Que é, de fato, a ideia original. Porém, a gente consegue fazer nesses tons, né? A gente consegue branco, bege, toda essa questão de pigmentação são infinitas possibilidades. E pode usar ela tanto na área externa como interna. Tanto na área interna quanto externa. É uma textura de base cimentícia, então zero problema em ela estar exposta aos intempéries. Eliabe, ela gera alguma manutenção? Basicamente, a manutenção desse revestimento, a gente aconselha com o tempo, né? Tudo tem uma vida útil, a gente costuma dizer assim, tanto na questão de acúmulo de algum tipo de sujeira, quanto do próprio dano da textura. Sim. A gente já tem locais que vão completar 10 anos, né? Como a gente Uau. a gente fez criou ela em 2015, a gente tá em 2025, então nós estamos completando 10 anos. Tem locais com 10 anos que está perfeito, assim como tem legal. locais que já foram Sim. danificados. Na grande maioria dela, os danos são causados
por algum motivo. Mas problema com a textura em si, de durabilidade, até hoje zero. O que a gente aconselha é fazer uma manutenção, né? Sim. O que a gente aconselha a utilizar é um lava-jato de alta Legal. pressão. Tem algum tipo de acúmulo de sujeira? Pega um lava-jato, limpou, tá novo, Legal. zerou. Vamos para mais uma textura? Vamos nós. Eliabe, vamos falar agora dessa textura que tá super em alta, né? Sim. Que é o reboco grego. Fala pra gente um pouquinho sobre essa textura. O reboco grego também se trata de uma textura de base cimentícia, tá? É uma textura que a gente começou, ela deu uma crescida, uma tendência forte agora nos últimos 2 anos. Sim. Quando a gente criou ela, a gente de fato colocou esse nome do reboco grego para lembrar aquela ideia da Grécia, né? Das praias da Grécia. Sim. É uma textura que ela tem uma identidade bem legal, um visual bem legal, principalmente quando ela é composta com iluminação. Sim. Então é uma textura que está sendo bastante usada, principalmente comercial. A gente tem usado muito ela em propostas comerciais. Legal. E ela tem variação de cores, a gente pode pedir qualquer cor, Variação de cores, possibilidades infinitas também. de maior, menor, Sim. esse arredondado, você pode ter Isso. outras variações. Os movimentos dela podem ser indicados pelo cliente, né? Por exemplo, legal. Eliabe, eu quero algo mais delicado, eu não gosto dessa ideia de movimento tão forte. A gente faz. Então, assim, na verdade, o que acontece? Todos os nossos materiais, por se tratarem de um trabalho manual, a gente consegue deixar ou mais rústico ou mais delicado. E sabe o que é legal? Entendi. Acaba que 10 pessoas podem contratar um reboco Isso. grego, mas todos vão ser diferentes, Vai né? ser. Exatamente. Sempre Não vai ser tem personalizado. como, né? Não tem como É. ser igual. Exatamente. Então, a gente tem ainda tem essa possibilidade, que é uma possibilidade a mais, né? Sim. Eu costumo dizer que nesse mundo da gente, das texturas, são possibilidades infinitas. Infinita. E cada Céu é o trabalho é um trabalho, né? A Verdade. gente vai se inspirando em uma coisa e outra, mas cada um é uma identidade e é uma coisa específica, né? Vamos para outro ambiente? Vamos falar do linho agora? Vamos falar do linho. Vamos mostrar agora, Eliabe, a textura linho, né? Fala pra gente um pouquinho dessa textura, que ela é maravilhosa. Perfeito. A textura linho também se trata de uma textura de base cimentícia. Na grande maioria das nossas texturas tem essa pegada cimentícia, por quê? Por conta da durabilidade que a gente consegue ter com esse tipo de material, né? Parte de durabilidade e também a questão de praticidade, né? Sim. Então a gente sempre procura inovar em cima dessa base, né? Desse tipo de textura. E o que a gente consegue diferenciar é justamente na técnica de aplicação. Então cada textura ela vai ter uma técnica, vai ter uma ferramenta, às vezes a ferramenta é a própria mão, como no caso do reboco grego, né? Legal. No Sim, caso do legal. linho, a gente criou uma textura mesmo, criamos uma ferramenta, né? Que ela tem alguns dentes diferentes e causa esse efeito. Nossa, Essa linda. textura a gente criou em parceria com a Nick, né? Com a Sim. Nick Mourão, foi uma ideia inicial dela, um desafio inicial dela, né? Como a gente conversou lá a princípio. E ela trouxe esse desafio e a gente aprimorou e transformou nisso aqui, que hoje também é uma textura assim, que tem uma identidade esplêndida, né? As pessoas gostam muito dela, tem um visual diferente. Perfeita. É pura arquitetura isso aqui. Perfeita. E essa Linda. textura é da equipe da cor. É da equipe da cor. Patenteada. Exatamente, a equipe da Cor e a Nick Mourão. Legal, massa. Muito legal. Ótimo. Agora a gente podia falar, sabe da onde? Pra Duna. E agora chegamos na última textura que a gente vai conhecer, que é a textura Duna, e ela foi criada especialmente para ser aplicada nesse local, né? Isso. A textura Duna ela foi criada aqui para Casa Local com a ideia de trazer a identidade da gente, né? A identidade aqui do Ceará. E nada mais parecido, né? Que Vamos as dizer dunas, assim, né? do que as dunas, né? Exato. As dunas do Ceará são um marco, né, pra gente. Então, todo cearense, automaticamente, quando lembra do Ceará, lembra de praia e duna, né? Sim. Então, isso é bem característico. E aí a gente criou essa textura, né? Uma textura que ela tem um design, um movimento ondulado, né? E trouxe essa tonalidade clarinha de bege, né? De tom pastel, justamente por conta das cores das nossas dunas, né? A gente tem dunas que elas têm essa tonalidade mais
mais tons pastéis, né? Tons para bege. Então, tudo aqui é pensado nisso, né? Foi pensado nisso. É uma textura bem legal, bem diferente. É uma tendência nova aí, né? Que já está saindo bastante. Linda, linda. Parabéns, Eliabe. Obrigada por ter recebido a gente aqui. Prazer, a gente está meninas. muito feliz em estar mostrando tudo aqui, né, Brenda? Muito obrigada por ter recebido a gente e a gente adorou, né? Foi um Pra muito gente é um massa. prazer. Obrigada A casa demais. de vocês. Eba! Bota o confete!